O Jornal Anhanguera já está no ar com notícias do entorno do Distrito Federal e de todo o estado. Hoje é terça-feira, dia 18 de fevereiro, temperatura estável, 29 graus. Mas será que vai chover na região? Camila Castro vai contar tudo pra gente daqui a pouco. E ainda nessa edição, o corpo do homem de Cidade Ocidental que estava desaparecido há uma semana foi enterrado. A polícia investiga a causa da morte. Alerta, vai pegar estrada no Carnaval? A Polícia Rodoviária Federal vai conversar com a gente ao vivo para dar dicas para o motorista. Danilo Moreira. Exatamente. Junto com o Policial Rodoviário Federal, nós vamos trazer dicas para você que está planejando pegar estrada. Já conferiu a situação do documento? A situação do veículo? Vai ter criança na viagem? Olha, tem equipamentos que são obrigatórios. Daqui a pouco, todas as dicas aqui no Jornal Anhanguera, primeira edição. Nayara. Tá certo, Danilo. E quem vai curtir a folia, principalmente nos bloquinhos de carnaval, ficar muito tempo exposto ao sol pode trazer algumas consequências, mas fique tranquilo, vamos trazer dicas valiosas para você. Economia, o ano mal começou e o consumidor já tem que desembolsar mais dinheiro para pagar as contas. E para piorar, o combustível está mais caro aqui no estado. E tem a sua participação aqui com a gente no quadro Faça Você Mesmo. O Jornal Anhanguera já está começando. Ótima tarde para você. E a polícia investiga a morte de um homem morador de Cidade Ocidental. Nós estamos acompanhando esse caso e mostramos aqui no Jornal Anhanguera. Ele ficou desaparecido por uma semana e no domingo o corpo dele foi encontrado em um lote baldio. Essa foi a última imagem registrada do José Laércio Vasconcelos. Ele estava na porta de uma distribuidora de bebidas perto de casa, sozinho. Depois, um carro para e ele entra. Essas imagens são do dia 9 de fevereiro. Uma semana depois, o corpo do pedreiro de 30 anos foi encontrado em um terreno baldio em Cidade Ocidental. Moradores da região encontraram uma mão para fora do solo e chamaram a polícia. Aí no local perceberam que esse corpo estava enterrado, o que já indica que houve a prática de homicídio. A família informou que o José Laércio teria saído de casa descalço e sem camisa e que ele estava sem a carteira e o celular. Pelas condições em que o corpo foi encontrado, somente a perícia feita pelo IML de Lusiânia pode apontar a causa da morte. Era uma pessoa que não mexia com droga, era uma pessoa que bebia cerveja normal como todos, só que ele é bem conhecido na cidade. E não tinha maldade com ninguém, não tinha inimigos, não tinha nada. Pai de família, trabalhador. O resultado da perícia do IML deve sair em 10 dias. José Laércio deixou 2 filhas, uma de 3 e outra de 6 anos. Estamos aguardando o laudo do Instituto Médico Legal para poder deliberar sobre isso. E deve ir a júri popular o motorista acusado de dirigir embriagado e matar uma idosa atropelada em Águas Lindas de Goiás. O caso aconteceu em setembro de 2017 na BR-070. Segundo a denúncia, Edmilson Ferreira de Carvalho dirigia em alta velocidade quando perdeu o controle do carro e atropelou Terezinha Ferreira da Silva. A vítima estava próxima a uma mureta que dividia a rodovia, aguardando para atravessar. Com o impacto, ela foi arremessada por cerca de 15 metros de distância e morreu ainda no local. Foi constatado o estado de embriaguez do motorista. Na decisão, o juiz de Águas Lindas de Goiás entendeu que o acusado assumiu o risco de matar e que, por isso, deve responder pelo crime de homicídio doloso. E a polícia conseguiu chegar a um homem suspeito de cometer um estupro há 8 anos. E isso só foi possível por causa de um sistema da Polícia Técnico-Científica, o Banco Nacional de Perfis Genéticos. O crime foi em 2010, na cidade de Novo Gama. E só foi possível chegar ao suspeito por conta do Banco Nacional de Perfis Genéticos, que funciona assim. Um sistema do Brasil inteiro registra o DNA de cada suspeito de cometer algum crime sexual. E esse DNA é como se fosse um código que é único para cada ser humano. Na época, a vítima chegou a colher material genético, que ficou disponibilizado no sistema. O suspeito acabou sendo preso anos depois por um outro crime de abuso sexual.
Quando os dados dele foram cruzados no sistema, acabou-se chegando a esse caso de 2010. O suspeito está preso e cumprindo pena no Distrito Federal. E quem vai viajar nos próximos dias? Tem muita gente que gosta de pegar a estrada do carnaval, não é verdade? E vale reforçar todos os cuidados para evitar transtornos na hora da viagem. Por isso que o Danilo Moreira está na BR-040 com a Polícia Rodoviária Federal. Danilo, boa tarde para você. Nesse período aí do ano, quais são as preocupações aí da Polícia Rodoviária Federal? Oi, Nayara, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o jornal. Carnaval está chegando, muita gente aí se planejando, né, para pegar a estrada. Nesse período as estradas ficam muito cheias, mas é preciso tomar alguns cuidados, viu, Nayara? Primeiramente, documentação do veículo, tem que levar o veículo na oficina para saber se está tudo certo. Mas para mais informações, nós convidamos o policial rodoviário federal André Luiz para dar algumas dicas para a gente. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Anhanguera, primeira edição. Vamos começar falando das estradas, né? Nesse período ficam muito cheias, né? O motorista precisa tomar cuidados, não é isso? Sim, é um feriado prolongado praticamente. Então, com certeza muitas pessoas saem, viajam, passeiam, vão curtir o carnaval e as estradas enchem. Então, primeiro, o motorista ele já tem que ir com mais atenção no trânsito, porque tem muitas pessoas que às vezes não têm a prudência. Então, cada um tem que fazer a sua parte no trânsito para ter essa prudência, para colaborar para que o trânsito seja seguro. Tem aqueles motoristas, né, que saem sempre com a pressa a mais, né? Acaba passando pelo acostamento, lembrando que isso é infração, né? Tem multa para o motorista. O ideal é sair com a viagem planejada, com bastante tempo, pensando que pode acontecer imprevistos, então para que não chegue atrasado, saia com um tempo razoável para que chegue ao seu destino. Então uma viagem planejada já evita muito essa questão da pressa. E se por acaso sair um pouco mais tarde, vai com calma, seguindo o fluxo do trânsito, evitar ultrapassagens de forma perigosa. Ultrapassagem pelo acostamento, de forma nenhuma, isso põe em risco a sua vida, a vida de outras pessoas. E também, quando não for pista dupla, também as ultrapassagens, por mais que a faixa permita a ultrapassagem, mas que faça com segurança. É melhor esperar 1 minuto, 2 minutos e ultrapassar com segurança do que colocar em risco a sua vida e a vida de outros. Explica pra gente, é preciso também conferir os documentos. Documento do carro, habilitação. Se tiver atrasado e o documento tiver vencido, também tem multa e a carteira pode ser recolhida, né? Sim, a habilitação vencida, ela pode ser recolhida, tem a multa e o veículo também, se ele não estiver devidamente licenciado eu falo, não é somente IPVA, mas licenciamento, multas pagas e está com licenciamento em dia, se ele não tiver, o veículo pode ser apreendido também, além da multa. André, fica aqui com a gente rapidinho, que eu vou lá para o estúdio, porque a Nayara tem uma pergunta para fazer, não é isso, Nayara? Exatamente, Danilo. O agente da Polícia Rodoviária Federal estava dizendo que não pode fazer ultrapassagem realmente pelo acostamento. Muito perigoso, né, Danilo? Isso também gera multa, né? A Nayara está falando com a gente que é a passagem pelo acostamento, né? Tem muita gente, como a gente falou, com a pressa e acaba fazendo essa ultrapassagem pelo acostamento. Tem multa para o motorista, né? Se ele estiver pego fazendo essa infração, né? Cometendo essa infração. Sim, com certeza, e a multa é pesada, tá? Tanto a ultrapassagem quanto transitar pelo acostamento. Então a multa ela é pesada. A gente fala aqui todos os dias, né? A gente reforça no jornal, dirigir embriagado, beber e depois pegar o volante, de forma alguma. Mas tem muita multa ainda envolvendo isso, né? Olha, hoje em dia tem uma grande facilidade de transporte, o meio de transporte. Ônibus, táxis, Uber e diversos outros meios de transporte. Então, se a pessoa tem intenção de beber, de forma nenhuma pense em pegar na direção. Porque pegando na direção a pessoa pode colocar em risco. Ah, mas eu não fico embriagado, tudo. A pessoa perde a capacidade. Igual ela está numa situação sem álcool, com certeza ele não vai estar igual. De forma nenhuma. Então ele perde a capacidade. E além disso, ele tem que pensar o seguinte: primeiramente, ter a responsabilidade pela sua vida e a vida dos outros. E esse é o mais importante.
Mas, além disso, a Polícia Rodoviária Federal vai estar fiscalizando e, se for pego dirigindo sob efeito de álcool, tem a multa pesada, apreensão da CNH, vai responder processo administrativo, pode ter a CNH cassada e, dependendo do grau que tiver de álcool, a pessoa pode ir preso, vai responder processo penal, podendo pegar até 3 anos de cadeia, além de pagar fiança e pagar advogado. Aí, será que compensa? É uma dor de cabeça danada, a pessoa vai pegar a estrada aí, vai acabar o feriado dela aí, né? Vai descansar com a família, vai ter mais trabalho ainda. Agora vamos falar da parte do veículo, né? A pessoa que vai pegar a estrada aí tem que tomar um cuidado. Faróis tem que conferir, né? Porque é obrigatório, tem que estar aceso na rodovia, não é isso? Sim, toda rodovia é obrigatório o uso de farol, o farol tem que estar ligado, ajuda na visibilidade, principalmente em trechos urbanos, o pedestre, outros motoristas, e também em trechos de pista simples, quando vai ultrapassar, a pessoa consegue ver o veículo de longe. E isso é obrigatório e é passível de multa também. A pessoa que estiver então trafegando aí com os faróis apagados, pode também ter que desembolsar um pouco aí durante o carnaval, né? Sim, com certeza. Falando aí das paletas também, tem que conferir, são partes também importantes, né? O período aí pode estar chovendo, ou como hoje está nublado, chove em algumas horas do dia, então ele tem que conferir isso também, nessa parte também. Sim, nós estamos no verão, então hoje está um dia de sol, mas de repente à tarde cai chuva, e nessa chuva de verão às vezes cai muita chuva. Então as palhetas do limpador de para-brisa tem que estar novas, limpando bem. Porque quando chove, muitas vezes, se ela não limpa direito, às vezes o óleo da pista prejudica a visibilidade do motorista e às vezes por falta de visibilidade ele pode se envolver em algum acidente. André, fala pra gente, tem muito motorista que ainda insiste em dirigir sem o cinto de segurança. Não só o motorista, mas o passageiro também, né? O cinto de segurança é obrigatório para motorista e todos os passageiros dos veículos. No banco de trás, no banco da frente, cada um com um cinto de segurança. E o cinto de segurança tem salvado muitas vidas. Muitas vidas têm sido salvas e muitas vezes nós percebemos em acidente, principalmente se o veículo vem a capotar ou tombar, quando o passageiro é arremessado, muitas vezes vem a óbito. Então, por falta do cinto de segurança, pode ter consequências graves. Importantíssimo, não pode ficar sem. Agora a gente está com um carro aqui, vamos demonstrar para o pessoal de casa, porque criança, ela tem que ser transportada no veículo com segurança. E aqui, olha, nós temos um modelo aqui no carro aqui de uma cadeirinha. Essa cadeirinha aqui também é obrigatório se a pessoa for viajar com criança, não é isso? Explica um pouquinho para a gente aí como é que ela tem que ser colocada aqui no carro. Certo, a cadeirinha, toda criança, ela até 1 ano e meio de idade, ou próximo dessa idade, ela tem que ir no bebê conforto, não é essa cadeirinha aqui. Essa cadeirinha já, a hora que ele já está mais durinho, então depois de 1 ano e meio, aí ele já pode ir nessa cadeirinha aqui, e essa cadeirinha vai até os 4 anos e meio. Depois ele pode ir no assento de elevação. Mas o importante, seja qual for o dispositivo para a criança, tem que ser um dispositivo que a criança tenha total segurança. Então uma cadeirinha dessa daqui, nós podemos perceber, ela tem 5 pontos de segurar, ó, 2 aqui, 1 aqui, mais 2 aqui. E isso é muito importante porque mantém o pescoço da criança mais seguro, mantém a criança mais segura. Então é importante a criança estar acomodada, a cadeira está bem presa. Existem diversos modelos, né, de cadeirinha. Então, normalmente os modelos você passa o cinto por trás, prende o cinto de segurança aqui para a cadeira ficar o mais firme possível. E depois é só colocar a criança e prender aqui no dispositivo. Cada cadeirinha é importante aprender como que opera ela. Então, prendeu, a criança está segura. Não tem como a criança sair daqui se não for retirado novamente o cinto de segurança. E isso é importante, por mais que a criança chore, ela tem que aprender a usar o cinto de segurança e na cadeirinha para a própria segurança dela. André, chega para cá agora que nós vamos falar aqui também. Tem essa cadeirinha aí, mas tem outras cadeirinhas também que são obrigatórias, para as crianças. Aquela ali é um modelo que vai até qual idade? Aquele modelo lá até 3 anos e meio. Depois tem uma outra cadeirinha, né? Isso. 3 anos e meio, não, 4 anos e meio, perdoa-me. Aí depois tem um assento de elevação. Aí ele já não tem o cinto de segurança no assento de elevação. A criança fica mais elevada no assento de elevação e aí depois passa-se o cinto de segurança por ela normalmente. Inclusive a parte de cima. Cabe observar aqui o seguinte, se a criança for
no banco do meio e não tiver o cinto de 3 pontos, ela pode ir sem o assento de elevação, passando o cinto aqui só de 2 pontos aqui nela, tá? Mas é importante ela estar sempre sob supervisão de um adulto. Ok, André, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Anhanguera, primeira edição. Nayara, tá aí todas as dicas, então, pessoal, vai pegar a estrada, tem que tomar cuidado. Olha, a documentação do veículo, verifica direitinho se está tudo ok, documentação do carro, vai ter criança, olha aí, tem que colocar cadeirinha, porque acontecem muitos acidentes, né? Então tem que ter responsabilidade, prudência, aí é certeza de um bom carnaval e curtir bastante com a família, não é isso, Nayara? É isso mesmo, Danilo. Muito obrigada aí pela sua participação. Obrigada também pela participação do agente da PRF. Fica então as dicas, né, da PRF, motorista, pai que vai pegar a estrada, bastante atenção para fazer aí uma viagem tranquila, serena, com segurança. E você pode participar das nossas edições enviando a sua foto para o nosso WhatsApp no número 98442-4000 e fazer igual a Giovana e o irmãozinho dela, o Brian. Ela diz que ajuda a mãe nos cuidados aí com o bebê e assiste o Jornal Anhanguera todos os dias antes de ir para a aula. O Ryan Lucas, de Cristalina, disse que é fã da Thalia Santos e gosta de saber todas as notícias daqui da região. E lembrando que é fácil participar do Jornal Anhanguera, primeira edição. Só mandar sua foto e vídeo para o nosso WhatsApp, no número 98442-4000. E vamos para o intervalo comercial e na volta tem a sua participação. Morador daqui de Lusiânia reclama da falta de infraestrutura e a gente fala também do aumento dos preços em serviços necessários para muita gente. O consumidor está insatisfeito, viu, com tanto aumento. É no plano de saúde, é no combustível, não tá fácil não, viu? A gente volta daqui a pouco.